noite. Existe uma frase pronunciada pelo querido e saudoso Chico Xavier e que todo espírita, a todo momento, a todo instante, está a pronunciá-la. Quem não se recorda daquela frase do Chico? Tudo passa. É verdade. Tudo passa. E nós estamos, nesse instante, fechando as cortinas do presente para abri-las para o passado. A 36ª semana, Allan Kardec vai ficando para trás, vai passando. Mas o interessante mesmo é que quando a gente começa um evento, quando a gente começa algo que possa criar uma expectativa, movimenta uma coletividade. Um atende aqui, outro atende ali, um ajuda para cá, outro ajuda lá. Enfim, torna-se um movimento coletivo de um evento que agrada a todo mundo. E foi justamente isso que ocorreu com a semana Allan Kardec, que lamentavelmente vai ficando para trás, vai ficando para o passado. Quando se fala em passado, eu, pelo menos, tenho em casa um cofre chamado Belas Recordações. Tudo que é bom, tudo que agrada, tudo que é positivo, eu jogo naquele cofre. Por quê? Porque num determinado momento eu preciso daquele tesouro que um dia eu coloquei no cofre e que hoje estou a necessitar dele. Pois bem, então todas as palestras que foram proferidas pelos nossos queridos irmãos este ano, eu coloquei no cofre, no nosso cofre das belas recordações. Oxalá não precise deles, mas se precisar, eu terei a humildade de agradecer a Marina, agradecer a João Luiz, agradecer a Orlando, enfim, agradecer a todos aqueles que um dia estiveram aqui para apresentar a semana Allan Kardec. Pois bem, eu estou, nesse instante, a pedido da direção da casa, encerrando mais uma jornada mediúnica, encerrando mais uma semana Allan Kardec, a pedido da diretoria. Assim sendo, eu peço permissão para representá-la nesse instante na fala que eu vou pronunciar. Costuma-se, no final de uma preleção, chamar alguém para fazer a prece. Hoje eu não tenho outra alternativa. Hoje eu não tenho outra saída. Até porque a necessidade maior é minha. A necessidade maior é do J. Bonani. É por isso que ele está aqui hoje, diante da sua telinha, conversando com você, encerrando a semana. Allan Kardec. Pois bem, eu vou ter que fazer a prece, só que eu não vou fazer sozinho. Eu vou pedir, por favor, que todos os presentes, cada um dos presentes, mentalize Jesus. E aquilo que for aparecendo na sua mente, nos olhos da alma, nos olhos do Espírito, vocês vão conversando com Jesus. Por exemplo, eu ultimamente venho fazendo prece assim. Eu peço por mim mesmo. Eu peço para Jesus me ajudar, me auxiliar a ser um pouquinho melhor. Eu peço para Jesus me auxiliar para que eu comece a exercitar o perdão. Eu peço para Jesus para que Ele me ajude a compreender as minhas amizades, as criaturas que se acercam da minha pessoa. Eu peço para Jesus para que encontre menos dificuldade para exercitar a indulgência, a benevolência,
E acima de todo o perdão, segundo Jesus, a benevolência, a indulgência e o perdão retratam fielmente a caridade. E é justamente nesse instante, encerrando mais uma semana Allan Kardec, que lembramos, que recordamos do codificador, o professor Hippolyte, o nosso querido Allan Kardec, quando depois de estudar, depois de passar em revista todas as obras que compõem a codificação, ele, Allan Kardec, chamaria a atenção de todos nós com esta frase: fora da caridade não há salvação. Saiamos daqui esta noite, levando conosco esta alerta de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Amemo-nos, trabalhemos juntos, de mãos dadas, para que tenhamos um mundo melhor. Um mundo que a humanidade sonha, mas que, lamentavelmente, fica apenas na teoria, não dando um passo sequer para que realmente as coisas melhorem no mundo e aqui onde nós nos encontramos. Um beijo para todos vocês. Aquele abraço espiritual. Até o próximo ano, na 37ª Semana Allan Kardec. Tchau. Convidamos a todos a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, a nossa respiração. Vamos nos concentrar nesse momento que nós estamos vivendo agora. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos amigos, espíritos protetores, anjos guardiões, aos mentores do Centro Espírita André Luiz. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, para o estudo do Evangelho, para o estudo dos ensinamentos de Jesus. Que possamos, juntos, absorver da melhor forma todos os ensinamentos que aqui serão trazidos. Que possamos hoje sermos um pouco melhor do que nós fomos ontem e amanhã um pouco melhor do que nós fomos hoje. Que possamos manter a nossa confiança, a nossa fé em nosso Mestre Jesus, essa fonte viva de amor, de esperança. Senhor, gostaríamos também, em paralelo, de irradiar energias positivas aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, em especial aqueles que estão em maior situação de sofrimento. Que teu amor, que teu amparo, que a tua misericórdia possa chegar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite para todos. Quero dizer que é sempre um prazer muito grande estar na presença de todos, como nesse momento, para conversarmos um pouco sobre doutrina espírita. E quando nós temos que conversar sobre este assunto, exatamente nesta semana comemorativa ao momento desse mês que fala sobre o nascimento de Allan Kardec, nós temos, além de todas as maravilhas que são decorrentes do estudo da doutrina espírita, a possibilidade de relembrarmos esse período extraordinário da nossa história, no qual tivemos a oportunidade de ter o contato com a mensagem dos Espíritos e a codificação kardeciana. Quando se fala sobre as obras básicas e se comenta sobre Allan Kardec,
nem sempre é possível compreender a extensão e a importância dessa obra diante da revelação espírita. Porque, se nós formos perceber o que aconteceu nesse período, é muito surpreendente os fenômenos acontecidos e o resultado final com a codificação das obras. Porque as mesas girantes, assim chamadas, aquele conjunto de manifestações mediúnicas que se davam ali no final da primeira metade do século XIX e comecinho da segunda metade do mesmo século, esse período das chamadas mesas girantes é um período assim muito mecânico das informações vindas do mundo espiritual. As pessoas se reuniam para saber se as mesas levantavam, se as mesas conseguiam responder determinadas perguntas que lhe eram feitas. As pessoas tinham uma curiosidade pelo fantástico, pelo insólito que acontecia quando as pessoas percebiam que alguma coisa estava acontecendo e que divergia do esperado. Imagine o que é você ter um grupo de pessoas num determinado ambiente e, sem uma razão que elas pudessem justificar, de repente os objetos começavam a levantar, a subir, ir até o teto, descer, e quando desciam, se quebravam completamente para provar que não havia sido uma ilusão, porque a ilusão poderia fazer aquelas pessoas terem a crença de que a mesa de repente subiu, mas a maneira como elas desciam, se destroçando ao solo, era a prova cabal de que não havia sido uma simples ilusão, mas verdadeiramente um fenômeno real que havia acontecido nesses ambientes. Nessa época, havia uma surpresa muito grande sobre todos esses fatos, objetos que se materializavam nas reuniões mediúnicas, espíritos que se materializavam nessas reuniões, vozes diretas e todo um conjunto de manifestações que levavam as pessoas a imaginar que estávamos diante de uma verdadeira invasão espiritual sobre o planeta. Então, esse conjunto de fenômenos, ele veio chamar a atenção de uma quantidade muito grande de cientistas em diversas nações da Europa, principalmente nesse período. Nós temos grandes pesquisadores na Inglaterra, na França, na Itália, na Rússia, e esse conjunto de estudiosos produziram obras interessantíssimas a partir da investigação mediúnica daquilo que acontecia com os médiuns extraordinários daquele tempo, como Eusápia Palladino, Daniel Douglas Home, Florence Cook, Madame d'Espérance. Meu Deus, eram tantos os nomes que apareciam nesse período, produzindo fenômenos incríveis. E não menos numeroso era o número daqueles que se dedicavam ao estudo desses fenômenos, como Alexander Aksakov, César Lombroso, Gustave Gelley, a figura de Camille Flammarion, Ernesto Bozano. Nós tínhamos tantas pessoas que se dedicavam a esses trabalhos também na Inglaterra, como William Crookes, tínhamos Coronel de Rochas, Sir Arthur Conan Doyle, e esses homens todos produziram uma literatura muito abundante. Segundo o autor Pedro Granja, na obra Afinal, Quem Somos?, se nós formos reunir o número de todos os pesquisadores que investigaram o fenômeno espírita e que possuem seus nomes destacados como homens de ciência, o número deles é de 82 pesquisadores destacados nesse sentido. É muita gente realmente voltada para o estudo dessa singularidade que aconteceu no século XIX. Mas há um detalhe. Todos esses homens, todas essas pesquisas que eles produziram, elas convergiam para um foco.
Qual era o foco desses homens? A comprovação da existência de vida após a morte, a comprovação de que os espíritos existem, a comprovação de que somos imortais. Essa era a grande comprovação, de que a causa daqueles fenômenos produzidos eram as chamadas almas dos mortos. E isso era a tônica dominante de toda a literatura que foi produzida. Então, a singularidade de Allan Kardec era o dom de olhar esse mesmo fenômeno sobre uma outra ótica. Ele e Leon Denis, esses dois em particular, possuíam um olhar diferente, e Kardec, de maneira ainda mais intensa, se dedicou a essa visão diferenciada dos fenômenos mediúnicos. Qual foi a conclusão assim tão destoante que Allan Kardec teve de tudo isso em relação aos outros pesquisadores? É que Allan Kardec ele não se deteve a analisar se verdadeiramente os espíritos existiam ou não, se isso era um fenômeno produzido por uma causa mecânica ou se era por uma causa inteligente. Isso não era a maior preocupação dele. Essas preocupações, elas estão colocadas nos primeiros capítulos de suas obras. Se nós formos olhar, logo na introdução de O Livro dos Espíritos, há toda uma discussão para a apresentação desses conceitos, falando de todas essas coisas. Se formos ao Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo é Há Espíritos. Se formos passar para o Céu e o Inferno, o primeiro capítulo, O Porvir e o Nada. Se formos para a Gênese, qual o primeiro capítulo? O Caráter da Revelação Espírita, tentando apresentar esse arcabouço lógico no entendimento das coisas. E do Evangelho segundo o Espiritismo, a sua introdução vem trazendo esse desdobramento, e o primeiro capítulo que Kardec coloca nessa obra vem falar sobre a imortalidade da alma. O primeiro e o segundo capítulo estão centrados nesse tema, a imortalidade da alma. O primeiro apresentando o Espiritismo como uma revelação, seguida aos 10 mandamentos e ao cristianismo, e o segundo capítulo, voltado especificamente para a comprovação da existência da alma. Então, essas discussões, se a alma existe, se a alma não existe, se há espíritos, se não há, se há o porvir ou nada, isso tudo está no começo das suas obras, porque ele enxergou coisas profundamente diferentes em relação aos demais pesquisadores. Ele deixou para esses homens essa parte mais técnica, essa parte mais comprobatória da existência da alma, e foi se ocupar de uma outra questão. Ele viu o seguinte: conversando com os espíritos, ele concluiu que os espíritos, depois da morte, estavam em condições de felicidade de maneira diferente. Havia alguns que estavam numa condição feliz e existiam outros que estavam numa condição infeliz de vida. E isso chamou muita atenção dele. Se existem uns que são felizes e outros que são infelizes, que fatores é que determinam a felicidade ou a infelicidade dos espíritos do outro lado da vida? O que será que justifica isso? São as suas religiões? Seria condição econômica, social? O que é? São algumas práticas litúrgicas? Quais são as características que eu posso dizer? Porque eu vejo, existem muitos que estão felizes após a morte e existem muitos que estão infelizes após a morte. O que justificaria essa diferença de situação? E ele vai descobrir, na investigação que faz, o mais interessante de todos os pontos das suas análises, das suas conclusões do ponto de vista filosófico da doutrina. Ele vai descobrir que o que determina a felicidade dos espíritos no mundo espiritual é a prática deles durante a vida física.
O que fazemos na vida física é o que determina a felicidade ou a infelicidade dos espíritos. A partir daí, ele então vai trabalhar as suas obras no seguinte sentido. Ora, se é a conduta dos homens que determina a felicidade ou a infelicidade dos espíritos, pergunto, como devem viver os homens para que após a morte eles, na condição de espíritos, se tornem felizes? Considerando que o espírito é imortal e que a felicidade espiritual é mais duradoura do que a felicidade física, ele então volta-se para oferecer ao homem alguma orientação, algum tipo de roteiro que indique à criatura humana como viver entre nós, para que após a morte ele tenha uma melhor condição de existência do outro lado da vida. E aí, então, descerra-se todo o conteúdo da doutrina espírita. O que é que o espiritismo quer saber? Como devem viver os homens para serem felizes após a morte. Não é lindo isso? Então, ele está preocupado com as consequências morais do fenômeno. Allan Kardec não está preocupado em apenas provar que existe vida após a morte. Ele está interessado em que as pessoas descubram as consequências disso no sentido mais profundo que essa verdade possa trazer a nós. E é dentro desse escopo que ele vai organizar as suas obras. Porque, segundo aquilo que a própria história do Espiritismo nos oferece sobre a questão do Espiritismo, vai nos dizer o seguinte, que quando Allan Kardec, quem diz isso é Pedro Franco Barbosa na obra Espiritismo Básico, quando Allan Kardec entra em contato com a mensagem espírita, já existiam perguntas feitas, já existia um número bastante razoável de perguntas e respostas que haviam sido feitas no passado por algumas pessoas e elas estavam reunidas em alguns cadernos. E há um grande dramaturgo da época de Kardec chamado Victorien Sardou. E no dizer de Pedro Franco Barbosa, no encontro entre Victorien Sardou e Allan Kardec, ele diz o seguinte para o professor Rivaio, olha, nós temos aqui 50 cadernos cheios de perguntas e de respostas. Nós não sabemos o que fazer com isso. Não sabemos como tratar esse mar de informação que nós temos. Mas o senhor, por ser um didata, um estudioso, um pedagogo, um homem acostumado a lidar com lógica, com organização de saberes, certamente o senhor vai saber como lidar com esse conteúdo. Então, ele passa para Allan Kardec essa quantidade enorme de perguntas e respostas. Eu, particularmente, fico assim imaginando o que eu teria feito. Eu teria cortado esses cadernos todinhos em pedacinhos. Teria colocado... Kardec morava num apartamento muito simples, de um único quarto. A sala, quarto e cozinha, banheiro. Não era uma casa grande, era um apartamento pequeno. E então, eu fico imaginando que ele deve, se fosse eu, pegaria os 50 cadernos e cortaria todas as perguntas e respostas e sairia colocando no apartamento as perguntas. Essas aqui são parecidas, essas também. Essas falam de outra coisa. Só de você pegar aquele mar caótico de perguntas e respostas e conseguir encontrar uma certa lógica entre elas, só isso já seria, em si, uma genialidade incrível. Ou seja, o simples índice do livro dos Espíritos já seria suficiente para se dizer genial essa forma de organizar. Porque o livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes. E as 4 partes que existem em O Livro dos Espíritos são as 4 partes que nós tipicamente usamos em metodologia científica. Quando eu quero estudar um objeto, eu divido em 4 partes. Primeiro, as causas do objeto.
depois o objeto, depois aplicações do objeto e, por último, análise de aplicação do objeto. 4 partes. Causas do objeto. Quais são as causas do objeto? Deus, a criação. Então, eu vou falar de Deus logo na primeira parte. A segunda parte é o objeto, que seria o Espírito. Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos está marcado para ser o livro, a parte do livro que vai falar sobre os espíritos, como vivem, como eles reagem do lado de lá, reencarnação, desencarnação, a ação dos espíritos, intervenção desde o mundo corporal. Tudo que diz respeito à vida espiritual está tudo na segunda parte. Bom, dado que existe reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito e tudo que a gente conhece, como devem viver os homens? Aí nós vamos para a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que é o majestoso conteúdo do Livro dos Espíritos, que é o descerrar de um horizonte, de um manancial de saberes incríveis, porque nessa parte específica, as leis morais, é onde Kardec vai mostrar a consequência daquilo que a gente tem. Ora, se é verdade que existe reencarnação, como deve ser a vida em família? Como deve ser a visão do homem com relação à adoração? Se tudo isso é verdade, como deve ser a relação do homem com o trabalho? Então, ele vai pegar todas aquelas discussões e trazer para uma leitura moral da vida. E aí vem um segundo momento de genialidade, que é a subdivisão da lei de Deus em 10 leis naturais. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de destruição, e aí você vai embora pela lei de liberdade, pela lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade, você vai apresentando dentro dessa discussão, junto com a lei do progresso, esse conjunto de verdades espirituais que são realmente de uma capacidade de síntese muito boa, porque você pega o Livro dos Espíritos, eu quero saber sobre tal coisa, pela organização que ele tem, é fácil descobrir. Isso está para o final, isso é do fim, isso é do começo, isso está lá atrás. Só essa organização já seria em si uma coisa extraordinária. Então, primeiro, as causas do objeto, depois ele vai trabalhar o objeto, depois a aplicação do objeto, como é que eu aplico o que eu aprendi aqui na segunda parte, e segundo, eu vou avaliar a aplicação, que são as penas e consolações, em que você vai ver como agem os homens, o que resultou para os homens, como foi que resultou a maneira como eu apliquei, porque na terceira parte são as orientações de como deve proceder o homem. E a quarta parte é, considerando que ele fez assim, o que se pode esperar? O que se suicidou? O que era avarento? Aquele que se deixou perder pelo egoísmo? Como ficaram as criaturas humanas depois da morte ou aqui mesmo na Terra, quando suas opções de vida colidem com essa lei moral? Então, a primeira dessas obras, o chamado Livro dos Espíritos, ele traz uma capacidade de oferecer para as nossas almas informações preciosíssimas da maneira como as criaturas humanas devem se comportar durante a vida. Então, ali, já na primeira obra apresentada por Allan Kardec, nós saíamos desse lugar comum de dizer existe espírito. Aí eu fiz uma experiência, eu fiz uma outra experiência. Não, todas essas discussões de experimentações ficaram para os outros pesquisadores. Não, deixa Gustave Gellé estudar, deixa Leon Denis se preocupar com isso, deixa Alexander Aksakov se ocupar dessas coisas. Deixa todos esses homens de ciência fazerem suas experimentações para dizer, está aqui, ó, eu provei que existe sim vida após a morte. Isso é com eles. A minha discussão é como devem viver os homens diante desse conhecimento imortal. O que devemos nós fazer das nossas vidas quando as nossas capacidades de entendimento do existir vão para além do túmulo e começamos a enxergar essa majestosa manifestação da vida
espiritual em torno de nós. Quando nós tiramos a venda dos nossos olhos e entendemos o intrincado mecanismo da vida, em que Deus nos chama para travar contato com esses saberes, como devem viver os homens? E é ali, a partir dessa visão diferenciada de mundo, que você vai ter o surgimento específico do Espiritismo. É lógico que as verdades espíritas eram bastante antigas. É lógico que nós já tínhamos os conhecimentos sobre reencarnação, mediunidade, lei de causa e efeito, tudo isso em outras doutrinas bem antigas, muito antigas. Mas o Espiritismo, ele vai reapresentar isso de uma maneira diferente. Porque todas as doutrinas, eu disse todas, sem exceção, cristianismo também, todas as doutrinas anteriores, houve um revelador que veio e disse: a verdade é esta. Eu vou dizer para vocês o que é a lei de Deus. Então, esses indivíduos vinham, aí você pode colocar Krishna, Buda, Sócrates, Moisés, Muhammad, quem se quiser. Vinha e dizia: a lei de Deus é esta. E os reveladores traziam para os homens as verdades do Espírito a partir da leitura de mundo que eles tinham, ofereciam para as pessoas: tem que amar o inimigo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essas verdades elas eram constituídas a partir da capacidade de percepção que os próprios reveladores traziam. Com a doutrina espírita, a revelação é completamente diferente. Allan Kardec não constrói o espiritismo consultando a literatura antiga. Não constrói essas obras consultando o que já existia. Não, não é assim, não é feito dessa forma. Ele não constrói o espiritismo já baseado nas ideias que estavam estabelecidas, ou seja, em ideias pré-concebidas. A técnica para construir a doutrina espírita é excepcional. Ele diz: bem, como é que eu vou fazer? Recebi esse conjunto de cadernos e não sei como é que eu vou trabalhar isso. Vamos organizar primeiro. Ele organiza, e a partir dessa organização ele vai reconsultar os espíritos sobre aquelas questões oferecidas. Ele submete essas questões a vários grupos. Ele dizia o seguinte: se eu consultar um médium só, o médium pode estar perturbado. Então eu preciso consultar vários médiums. Mas e se eu consultar vários médiums do mesmo grupo, o grupo inteiro pode estar perturbado. Então eu preciso trabalhar de maneira diferente. Eu preciso consultar vários médiums em vários grupos diferentes, de preferência em vários países distintos, para que as perguntas sejam submetidas a grupos que não têm comunicação entre si e eu possa apreciar as respostas. Se elas não forem iguais quanto às palavras, elas precisam guardar uma identidade quanto ao fundo, ou seja, quanto às ideias que elas oferecem. E foi assim, partindo dessa técnica chamada universalidade dos ensinos dos espíritos, que ele apresenta uma metodologia para a nossa capacidade de definirmos as verdades que poderiam ser tomadas à conta de verdades a serem admitidas como, de fato, constituintes da lei de Deus. Ele vai partindo do seguinte princípio: todo princípio tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa só pode ser inteligente. E a partir da compreensão que a causa era inteligente, ele chega à conclusão, a partir também das próprias experimentações que ele fazia, de que as causas eram os espíritos. E a partir daí, ele começa a ir montando esse grande quebra-cabeça que culminaria com a formação do espiritismo. Ele não parte de ideias preconcebidas, não parte de ideias estabelecidas antes, ele vai do zero. Existem espíritos, são imortais? Sim, são imortais. Então é assim. E a construção das ideias
vão sendo compostas sem que nada disso fosse primeiro visitado, o que já havia sido colocado anteriormente. E ele vai, passo a passo, estabelecendo essa nova literatura, e há um detalhe, ele diz, olha, tem muita coisa que eu acho que é certo, mas eu não tenho certeza. Como eu não tenho certeza, eu não vou colocar na obra, porque se eu colocar algo que seja equivocado, eu posso comprometer tudo que eu selecionei como sendo já seguro. Então, eu vou fazer assim. Só vou colocar na obra que eu tiver certeza que está passado por esse crivo. E se amanhã aquilo que eu não coloquei se confirmar, isso acaba se inserindo através de outras obras. Mas é melhor rejeitar 99 verdades que amanhã se confirmarão do que admitir uma única mentira dentro do corpo já selecionado, porque ela poderá comprometer todo o edifício doutrinário construído. Então, ele implanta essa forma de trabalhar e começa a construir, assim, sua primeira obra, o Livro dos Espíritos. Após a conclusão da primeira obra, ela é emitida na primeira edição com 504 perguntas. Tinha bem poucas em relação ao que acaba acontecendo nas edições posteriores. A primeira com 504, depois vem logo em seguida a segunda edição, no mesmo ano, e depois, só em 1860, que iria sair a terceira das edições, que é essa que nós hoje utilizamos, que é a de 1018 perguntas. Essa edição que a gente utiliza foi a edição que ficou madura após a inclusão de novas perguntas, uma reorganização desse conhecimento. Então, nós encontramos o Livro dos Espíritos já dentro essa versão mais distendida de 1860. No ano seguinte, ele iria produzir uma obra para ajudar as pessoas que estavam também querendo pesquisar dentro da sua metodologia. Ele vai publicar uma obra chamada Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e Evocadores. A gente costuma mais chamar na literatura brasileira como o Livro dos Médiuns. É uma obra que ele mesmo diz, esta obra, diz na introdução dela, essa obra poderia ser mais fina, poderia ser mais ligeira, mais curta, mas eu preferi fazê-la mais longa para não correr o risco dela ser usada como um manual sem orientação do ponto de vista moral para os seus usuários. Não quis que ninguém tivesse contato com essas verdades e pudesse utilizá-la de maneira equivocada. Por isso, tive o cuidado de enxertar orientações morais em todos os capítulos, para que, caindo na mão de alguém, a pessoa tivesse orientação de como proceder de maneira correta com os saberes que essa obra contém. Veja a preocupação dele com o aspecto moral, mais uma vez, num livro que, em princípio, nem precisaria ter tanta coisa. Era um livro para dizer como era a mediunidade, o que era a mediunidade, pois ele fez a obra longa para, já naquele período, fazer o contato desse conteúdo com, especificamente, a parte moral que o Espiritismo tinha. Então, ele tinha um apelo moral muito grande. Depois que ele constrói essa parte do Guia dos Evocadores, dos Médiuns Evocadores, ou seja, o Livro dos Médiuns, ele iria produzir, 3 anos depois, em 1864, a mais conhecida de todas as suas obras, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra de 28 capítulos, onde ele pega algumas passagens dos evangelhos e faz uma interpretação dos princípios doutrinários conectados com essas passagens evangélicas. Qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? O objetivo era provar que a moral apresentada pelo Espiritismo era a moral do Cristo. Porque, assim, ele trazia uma doutrina nova, e aí as pessoas poderiam perguntar, mas essa doutrina prega o quê? Ensina o quê? Orienta os homens a quê? Ela fala que temos que amar as pessoas, fala que você não pode se apegar aos bens terrenos, ela fala que a gente não pode ter ódio, fala que as pessoas precisam exercitar as suas virtudes, que tem que ser caridosos. Nossa, aí tem que ficar justificando tudo.
Então, seria uma discussão longa para poder apresentar as ideias morais que o Espiritismo possui. Mas o que fez ele? Ele foi verificando que as orientações morais que os espíritos apresentavam eram muito parecidas, se não idênticas, com as informações que o Cristo trazia. Jesus dizia: amai os vossos inimigos. E os espíritos falavam: vou explicar por que temos que amar os inimigos. Então, era uma diferença no sentido de que o cristianismo falava o que fazer, mas não dizia o porquê fazer. Os porquês vieram com a doutrina espírita. Então, o espiritismo veio justificar os conceitos morais que Jesus apresentava. Então, há uma identidade muito estreita entre os conceitos cristãos e os conceitos esposados pela doutrina espírita. A partir do momento em que isso é percebido por Kardec, ele então sintetiza a ideia do espiritismo em termos morais, dizendo que o espiritismo nada trouxe de moral para a humanidade. Ele apenas explicou aquilo que o Cristo dizia, porque a moral espírita é em tudo semelhante à moral cristã. Então, ele conseguiu dizer, gente, os espíritos vieram trazer um conjunto de verdades espirituais, de mediunidade, reencarnação, de um monte de coisa espiritual. Mas quando você debruça todo esse conhecimento para dentro do campo comportamental moral, não há nenhuma novidade. É tudo idêntico àquilo que Jesus falava. E isso é lindo. É lindo porque significa que tudo é convergente. Porque a lei de Deus tem que ser convergente. Não faz sentido que Deus se contradiga. Então, se Deus não se contradiz, a essência das doutrinas elas têm que convergir. E é isso que a gente vai observar com a mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Nesse período que nós estamos relembrando a passagem do nascimento de Allan Kardec, relembrar essa sagacidade de apresentar a moral cristã, a moral espírita, numa palavra, como sendo, que sentimento é? Qual é essa moral espírita? É a moral cristã. Pronto, não precisa ficar repetindo, ela pensa isso. Não, eu posso sintetizar. É a moral cristã. Mostrando para nós exatamente o foco com o aspecto comportamental. Ele publicaria depois, no ano seguinte, uma obra incrível que eu particularmente acho fantástica, o livro O Céu e o Inferno, dividido em duas partes. Uma parte teórica no começo, onde ele discute o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, o que são anjos, o que são demônios. Na conceituação espírita, ele visita o conceito teológico cristão e reconceitua isso na ótica espírita. E na segunda parte, 68 casos de diálogos de Kardec com os espíritos, trazendo uma intimidade dessa relação com o mundo espiritual e esse dom extraordinário de argumentação e de perquisição das condições em que os espíritos se encontravam, fazendo com que nós tenhamos uma leitura muito mais próxima de como é que ele construía as suas teses, como é que ele analisava o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos e as suas mensagens, para, a partir daí, traçar um roteiro de como deveriam viver os homens. E como última das obras oferecidas por Allan Kardec, nesse grande trabalho de apresentação das verdades que os espíritos nos trouxeram, ele iria construir no ano de 1847, mas publicado somente no ano de 1948. Essa obra ela é publicada no dia 6 de janeiro, portanto, ela foi produzida no ano de 67. Então, ela é feita em 67, publicada em 68. Ela, no fundo, traz 3 obras enxertadas como se fossem uma só. Tem uma chamada O Caráter da Revelação Espírita, depois a Gênese e, por último, Milagres e Predições. Ele juntou essas 3 publicações que eram curtas e fez uma obra que é uma obra muito interessante, que vai trabalhar exatamente o processo da evolução do homem, o surgimento da vida, o mecanismo da evolução, das transformações, tanto do ponto de vista orgânico como espiritual, trazendo orientações bem interessantes nessa questão da progressão dos espíritos. Depois tem uma parte muito boa sobre
os milagres e as predições de Jesus, mas o ponto mais interessante, mais estudado nos dias atuais da Gênese, exatamente a Gênese, mas a transição planetária. Esse período espetacular que nós estamos passando na transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração é tratado detalhadamente dentro dessa obra, oferecendo para nós muitas informações espetaculares de como, segundo os Espíritos, se dará esse lento processo progressivo de transformação da nossa humanidade. A Gênese, portanto, é uma obra que está voltada para investigar a criação, a evolução e a manifestação de Deus dentro desse processo da criação da vida no nosso planeta. Enquanto que o livro O Céu e o Inferno vai apreciar as consequências que nós temos pela prática ou não nas nossas vidas da lei moral. Vai verificar o que foi que aconteceu conosco, quais foram as penas aplicadas ou as consolações que nós recebemos a partir da nossa possibilidade de estarmos em contato com essa verdade espiritual. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo vai revelar para nós exatamente o lado moral do Espiritismo de maneira indiscutível. Enquanto que o livro dos médiuns vai se debruçar sobre a realidade dos espíritos, como vivem no mundo espiritual, como são suas manifestações, como que as mediunidades se expressam nas nossas vidas e uma série de informações bastante interessantes sobre o mundo dos espíritos. Se nós formos fazer uma análise disso com as 4 partes do Livro dos Espíritos, dá para fazer uma conexão. Que não vamos lembrar. A primeira parte do Livro dos Espíritos falava de quê? Falava de Deus e a criação, falava do surgimento da vida, falava de todas as discussões referentes a esse mecanismo do nascimento da organicidade e da vida no nosso planeta. Onde está isso detalhadamente depois? Na última de suas obras. Então, a última de suas obras, a Gênese, é um detalhamento da primeira parte do Livro dos Espíritos. A primeira parte foi detalhada na última das obras, chamada a Gênese. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, vai ter como objeto a análise de como vivem os espíritos, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam no mundo espiritual e a relação com os homens. Que obra de Kardec posterior nós vamos encontrar as discussões sobre essa relação do espírito com os homens, essa vida dos espíritos? O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é essencialmente a informação sobre a vida dos espíritos do lado de lá da existência. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais, sobre como devem viver os homens. Que obra fala de como devem viver os homens de maneira mais objetiva? A magistral obra O Evangelho segundo o Espiritismo vai desdobrar a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, a Gênese desdobra a primeira parte, o Livro dos Médiuns desdobra a segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo desdobra a terceira, e o livro O Céu e o Inferno, falando de o que aconteceu com os espíritos, vai ser exatamente o encaixe com a quarta parte da obra de Kardec, primeira, o Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as penas que os espíritos receberam e as consolações recebidas, tanto do lado de cá como do lado de lá da existência, em função daquilo que fizeram entre os homens. E é assim que Allan Kardec vai se notabilizar entre os diversos estudiosos do século XIX por trazer uma visão do espiritismo muito diferente dos demais. Quando você abre uma obra de William Crookes, como Fatos Espíritas, está ali seco o fenômeno de materializações de Kate King, seus relatos, seus diários, suas informações inquestionáveis sobre a imortalidade da alma. Quando você toma a obra de Ernesto Bozano ou de César e Lombroso, mergulhando sobre o espiritismo e o magnetismo, sobre as questões da mediunidade e o animismo, você vai encontrar um pesquisador tentando penetrar no âmago
do fenômeno espírita sem necessariamente lidar com o indivíduo, com o ser humano diante dessas revelações. Mas em Allan Kardec, as coisas mudam completamente de figura. Sua visão aguda do ponto de vista pedagógico, sua visão humanista da vida, ofereceu para nós um material extraordinário, porque se não fosse ele, o Espiritismo não teria tomado esse corpo de doutrina que tomou. Seria apenas um amontoado de livros comprovando de maneira bastante cabal a imortalidade da alma, a existência do espírito. Sim, tudo isso existe, mas os homens não ouviriam os clarins da vida nos convocando a uma nova forma de viver. Essa apresentação moral reflexiva, transformadora, consoladora que o Espiritismo possui, ela nos foi legada a partir do olhar de Kardec, que, vendo mesas que se moviam, construiu uma doutrina extraordinária que hoje arrasta milhões de pessoas no Brasil e no mundo, transformando a vida de todos nós e oferecendo uma leitura totalmente diferente dos propósitos da vida. Por isso, nesses nossos dias de celebração do aniversário de Allan Kardec, queremos saudar o codificador pela sua excelsa genialidade em se dedicar ao trabalho de interpretação desse fenômeno, criando uma metodologia inquestionável para trabalhar, criando um índice para o Livro dos Espíritos que é indiscutivelmente genial e conseguindo oferecer para nós a transcendente visão de mundo, dando para todos aqueles que adentram a doutrina espírita uma mudança completamente de rumos de suas vidas e uma transformação completa dos seus corações. Salve Allan Kardec, o codificador da doutrina consoladora, que através da sua habilidade libertou diversas almas da escuridão pelo dom de olhar aqueles que os demais não conseguiram ver.